Os Trabalhos de Hércules, Alice Bailey. Este não é o audiobook da obra e nem traz todo o seu conteúdo. É uma análise dos pontos que achei principais e que façam relação com a proposta desse meu trabalho, que é enriquecer a mente de homens e mulheres e ajudá-los no concernente ao conhecimento pessoal, ao crescimento intelectual e ao desenvolvimento moral, espiritual e mental. Pode, porventura, conter relações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não reproduz as opiniões da autora e nem incentiva ou concorda com a profissão de fé ou práticas dela em vida. Alice Ann Bailey foi inglesa, nascida em 1880 e falecida em 1949, aos 69 anos. Foi escritora teosófica e antes disso foi anglicana, recebendo instrução religiosa cristã, desviando-se posteriormente para abraçar o esoterismo e o misticismo teórico-filosófico. Ela ingressou na teosofia em 1918 e logo tornou-se um dos principais porta-vozes. Por uma época rivalizou com outra proeminente personalidade da teosofia, Anne Benson, e também, por essa época, casou-se com Foster Bailey, que veio a ser o secretário nacional da Sociedade Teosófica. Antes disso, Bailey tinha sido casada com um sacerdote episcopal, com quem teve 3 filhos e se divorciou. Bailey queria resgatar a teosofia tradicional como postulada por Madame Blavatsky, a fundadora da seita, mas Benson venceu a querela e introduziu inovações e reinterpretações mais modernas aos compilados de Blavatsky, e ainda expulsou Bailey e o marido da Sociedade Teosófica. Ela e o marido, então, fundaram a instituição Lust Trust, e desta partiram 3 entidades também lideradas pelo casal Bailey. Uma editora de livros teosóficos, uma escola de treinamento nas práticas e filosofia teosóficas e uma fundação de assistência humanitária, a Goodwill, que significa Boa Vontade Global, a qual veio, desde o início, encontrar apoio e consociação da ONU e de outros organismos globalistas. E vale ressaltar sobre o segundo marido de Alice, o que deu a ela o sobrenome Bailey, que ele, além de teosofista, foi maçom grau 33, iniciado em 1913 na loja Charles W. Murray. Suas obras mais influentes foram O Espírito da Maçonaria, de 1972, e Coisas por Vir, de 1974. Mas, quanto ao mais, Alice escreveu e publicou mais de 20 livros. Mas, não obstante todo esse histórico, propus desprezar o que há de místico e apegar-me ao filosófico, e analisar aquilo que serve ao nosso crescimento em geral. A história do mito de Hércules, da qual trata esse livro, começa no decurso de sua gestação. Alcmena, que viria a ser mãe de Hércules, ou de Alcides, como era seu nome primeiramente, estava desposada com Anfitrião, um nobre da casa ou dinastia de Perseu, um lendário herói grego. Numa ocasião em que Anfitrião estava na guerra cumprindo um voto que havia feito a Alcmena, Zeus, o deus do Olimpo, se transfigurou com a aparência de Anfitrião e, tomando a Alcmena, deitou-se com ela e a engravidou. Hera, esposa de Zeus, sabendo do ocorrido, quis vingar-se e, como Zeus havia declarado que o primogênito da linhagem de Perseu herdaria o trono, Hera fez com que o filho de Estinelo e Nícipe, também da descendência de Perseu, nascesse prematuro de 7 meses. E assim, o filho destes, chamado Euristeu, foi coroado rei de Micenas, ao lugar de que, se seguisse o curso natural, Alcides, mais tarde Hércules, é quem teria nascido primeiro e tornado-se, portanto, o rei. Hércules e Euristeu cresceram, portanto, rivais, e ao assumir o trono Euristeu, tudo fez para prejudicar Hércules, que, como penitência por ter matado acidentalmente a sua primeira esposa, foi submetido por orientação do oráculo de Delfos a trabalhar por 12 anos para o seu rival, o rei Euristeu, que o forçou a realizar 12 tarefas. Na ocasião do acidente que vitimou a primeira esposa de Hércules, a deusa Hera, é quem havia lançado um feitiço sobre a mente de Hércules, afetando seu discernimento e provocando então um incidente que vitimou Mégara e os filhos. Sob o encantamento que Hera lhe pôs, Hércules se viu cercado de inimigos e atingiu-os para sua própria defesa. Todavia, eram a esposa e filhos que, no estado de loucura, ele viu com a aparência dos inimigos.
A expiação desse seu infortúnio foi de então realizar 12 trabalhos humanamente impossíveis para resgatar então a sua honra. Mas a bem disso, a saga de Hércules é um pouco a nossa história, a jornada e desafio dos seres humanos para operar o resgate de si mesmo, das qualidades e características que vêm definhando desde a queda de Adão e Eva no Éden. A trajetória de Hércules é, então, o caminho simbólico que devemos fazer para alcançar a maturidade, desenvolver a honra, a firmeza de caráter, a estrutura mental e a capacidade de se posicionar na vida e diante dos desafios com a armadura psicológica e espiritual completa. E apta, então, a lutar o bom combate e cumprir a missão e vocação a que fomos postos. E a própria autora, então, vai colocar que a síntese da saga do herói é, portanto, a experiência de evolução do ser humano, do trilho que todos precisamos percorrer para atingir a verdade dentro e fora de nós mesmos. Isso também se dá o nome de iniciação, e seu ponto de estágio final é a iluminação, ou a libertação, ou a transformação pessoal. Não importa como seja chamada, é sempre um processo onde o discípulo é treinado e experimentado até forjar-se no mestre. Posto isso, a narrativa diz então que houve um tempo em que os deuses do Olimpo, para seu bel prazer, houvera criado seres monstruosos, que viviam a atormentar os seres humanos ou a puni-los quando os deuses achavam que não estavam recebendo a devoção devida e apropriada. Ou queriam os deuses apenas afastar o tédio criando desafios e aflições para testar os humanos. Assim, os trabalhos de Hércules, embora só mais tarde viesse a perceber, tivera também essa causa, ou bem maior, de libertar a terra dessas criaturas, mas e opressoras, que atormentavam certos lugares e pessoas. E foi assim que Hércules foi encarregado de capturar os cavalos selvagens de Diomedes, rei da Trácia. Essas criaturas cuspiam fogo e devoravam os visitantes que chegavam pela praia. A própria cidade não podia comprar ou vender sem correr enorme risco, pois os cavalos assustadores eram incontroláveis e atacavam inesperadamente. Incumbido, então, por Euristeu, para essa tarefa, Hércules levou consigo Abideiro, seu jovem amigo e aprendiz, e na ocasião, além das terríveis criaturas, que eram os cavalos, tiveram de enfrentar Diomedes, um rei guerreiro muito cruel e temido, filho de Ares, o deus da guerra. Mas, tendo obtido êxito, não pôde evitar que Abideiro fosse morto e devorado pelas criaturas selvagens dos cavalos, destino que Hércules também deu ao rei Diomedes, capturando e lançando as suas próprias feras. E mais tarde, os cavalos foram levados para uma relva próxima do Monte Olimpo, e lá tiveram o destino que os deuses tinham determinado para elas. E a reflexão nessa primeira batalha do herói é a de que a jornada é um trilho de lutas. Luta exige sacrifícios, e sacrifício exige dor. A dor, por sua vez, tem um âmbito físico e mental. E Hércules sentiu no corpo as feridas do combate, com as feras selvagens e também com o cruel rei Diomedes, filho de Ares ou Marte, sanguinário e também selvagem. Mas, contudo, a maior dor do herói foi emocional. Foi em sua mente, ao perder seu amigo querido Abideiro. O que por si denota um fato cruelmente duro, de que a nossa jornada não é realizada sem que se sinta dores no corpo e na alma. E não se vence nossas batalhas sem também sacrificar algo importante para nós. Abideiro acompanhava Hércules e foi arrancado dele, simbolizando que parte de nós será sempre tirado no processo da nossa jornada, algo que considerávamos de valor e demanda apego emocional, o conforto ou segurança da casa dos pais, a comodidade deles pagarem as contas, o privilégio de ter comida feita, roupa lavada e internet à disposição. Muito dessas coisas devem ser sacrificadas quando o menino precisa sair da casa dos pais para iniciar a sua jornada pessoal. Mas muitos não prosseguem quando esses sinais de dor começam a aparecer. Quando o primeiro boleto chega,
quando a fatura do cartão bate a porta, ou a primeira folga do trabalho chega no fim de semana e o jovem percebe que a casa tá um lixo, roupa suja em toda parte, comida para fazer e ele não comprou nada e nem sabe cozinhar. E a casa só tem 3 ou 4 móveis. Não há conforto, não há fartura e nem há papai ou mamãe para cuidar do menino. Essa é a dor de crescer. Abdero foi tirado e Hércules precisa prosseguir a jornada se quiser se tornar o herói que nasceu para ser. Por isso é que a primeira prova no caminho do iniciado é mental. Os cavalos selvagens são os pensamentos que precisam ser ordenados e controlados para que a jornada prossiga. A batalha da mente é a primeira etapa da guerra interior que todo indivíduo é convocado a trilhar, se quer atingir a maturidade e obter resultados permanentes e satisfatórios. E enquanto vive com os pais, é cuidado pela avó, tem as contas e despesas pagas pelos adultos da família, o jovem nunca cresce em sua mentalidade. Vê a vida como um playground e brinca de viver como se fosse a obrigação dos outros cuidar dele e lhe proporcionar tudo o que ele quer e precisa. Mas num dia Abdero será tirado dele. E quer esteja ou não preparado, ele sofrerá o impacto de ter de encarar a realidade como ela é, parecida com um monte de cavalos selvagens devoradores de gente. Hércules venceu, mas Abdero foi derrotado e devorado. Na vida, se não vencemos e domamos nossos pensamentos selvagens, somos derrotados por eles. E se você quer um exemplo prático disso, é quando aos 20 ou 25 anos, o rapaz ainda solta pipa na rua ou empina moto com escapamento barulhento, chamando a atenção das novinhas. É quando aos 30 não tem ainda qualquer plano concreto e viável de sair da casa dos pais e ser independente. É quando tudo que sua mente produz gira em torno, ou tem por finalidade, sexo, bebidas, baladas. Enfim, os cavalos devoradores são maus pensamentos a consumir o futuro, as oportunidades e a juventude de homens ou de mulheres que não percebem que Alcides só se torna Hércules quando aceita ser forjado pela dor. E são justamente as situações adversas da vida que servem de bigorna e martelo forjando a armadura do herói para a batalha. A autora, Joyce Meyer, traz um interessante insight sobre isso no seu livro Campo de Batalha da Mente, analisando exatamente as guerras que se passam na mente de todos nós. Os capítulos do seu livro abordam cada uma variante interessante dessa batalha. Veja, a mente é o campo de batalha, espíritos aprisionadores da mente e pense sobre o que você está pensando. São os que mais destaco na parte 1. E na segunda parte, eu gosto dos temas uma admiravelmente divergente e uma mente passiva. E já na parte 3, os meus pontos preferidos são alguém faça pra mim, eu não quero assumir responsabilidade. E vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Cada uma dessas temáticas são esclarecedoras, levando-se em conta a perspectiva cristã da autora. Ela discorre, por exemplo, o princípio de que o sofrimento precede a libertação, de modo que então a dor psíquica e emocional também prenuncia que algo está sendo tirado da pessoa, algo nela ou que a acompanhava, enraizado nela, está em processo de extração e por isso dói. É o correspondente à morte de Abdero no Conto de Hércules. Abdero era um apego que o herói tinha e levava-o por toda parte. Ao morrer, Hércules sofre, faz um funeral memorável, ergue uma cidade em sua homenagem, mas depois continua a trilhar a jornada. Ele queria e teria que ser assim, deixar para trás aquilo que não podia mais carregar consigo. E essa é a primeira coisa a se aprender na jornada, a queimar os pensamentos que te obstruem e fazem peso na caminhada, e então seguir em frente. E a segunda tarefa de Hércules, então, é a captura do touro de Creta, também chamado de Minotauro, ou o monstro do labirinto de Minos. Essa criatura deveria ser dominada e levada para a terra dos Cíclopes, onde viveria com outros seres místicos, como ele. O Minotauro era fruto de uma maldição levada a termo por Poseidon, o deus dos mares, e deveria ter sido sacrificado pelo rei Minos, que o poupou e o escondeu no subsolo do seu palácio, num labirinto terrível e fatal. Sendo o monstro alimentado por jovens virgens levadas e abatidas pelo touro para sua alimentação.
E nessa figura mitológica se tem a simbologia da virilidade ou energia sexual. Ao entrar no labirinto, Hércules monta o touro e o cavalga, e o próprio monstro o leva para fora do labirinto porque conhecia o caminho. E depois o leva para a deusa Hera, que mais tarde o devolve às grutas subterrâneas de Minos, que por fim será então derrotado por outro herói, Teseu, com a ajuda de Ariadne, filha de Minos, por quem Teseu tinha se apaixonado. Mas no caso em questão, Hércules domina o touro segurando-o pelo chifre e depois vai montá-lo. Tudo isso indica que os impulsos sexuais não podem ser controlados por outro modo senão pela força da vontade e da determinação. E embora depois de controlar com tal esforço a libido, os hormônios e a inclinação desmedida pelo desejo sexual, uma mulher qualquer possa vir simplesmente mexer com a nossa cabeça e soltar novamente o touro. Ainda assim, todo o trabalho de capturar o bicho pelo chifre, novamente e quantas vezes for necessário, compensa mais que não fazer nada e ser devorado pela fera. No pacto entre Minos e Poseidon, o touro branco que veio do mar deveria ser sacrificado imediatamente. Mas o rei Minos postergou, adiou e o trancou no labirinto achando que tinha o controle, sem ter que confrontá-lo. O touro então se fortaleceu até o ponto de não poder mais ser detido, e tanto saía aos vilarejos a destruir tudo que encontrasse, como também seduziu por um feitiço a própria esposa de Minos e a engravidou. E do ato nasceu o terrível Minotauro, parte homem e parte touro. E no excelente livro do Dr. Ítalo Marcilli, Terapia de Guerrilha, ele elenca ferramentas maravilhosas e muito úteis dentro da analogia de guiar e controlar o touro. Ele aborda, por exemplo, o ritual de presença, que ensina a sair da mente, como ele diz, e se instalar na realidade. E em linguagem metafórica, isso quer dizer que sair do labirinto, o labirinto da mente, é onde muitos se perdem tentando alimentar o touro ao invés de montá-lo, subjugá-lo pelos chifres. Abaixo do Palácio de Minos era onde o touro vivia. Isso quer dizer que é nos porões da nossa mente que o touro dos instintos sexuais subsiste, tentando nos dominar. O impulso sexual é parte do que faz viril um homem. Mas, porém, fora de controle, é como um touro selvagem causando ruína por onde passa. E no caso do rei Minos, ele agiu como retratado na obra de Marcilli. Ele foi um garotinho soft, para usar os termos do Dr. Marcilli. E como diz ele, temos de ser fortes antes de desejar ser feliz, porque a felicidade sem força não gera autoestima e é perdida ao primeiro vento da vida, enquanto que a felicidade, quando se tem força, pode ser defendida. O touro só se doma pelo chifre, derrubando-o no chão e montando-o para fora do labirinto. Sem isso feito, Minos, ou qualquer um de nós, será o que Marcilli escreve no livro: um adolescente de bigode. Um indivíduo que, não podendo nada e produzindo apenas despesas, sendo inútil a si mesmo e aos outros, olha com ar de superioridade para quem seja. E foi o que Minos fez. Guardou o touro no labirinto, estufou o peito com ar de grandeza fingida, proclamando que com sua autoridade de rei, ele havia aprisionado o touro e de lá ele não podia sair. Na linguagem do Dr. Ítalo, o rei era apenas um covarde, um garoto soft, escondendo em declarações vazias a imensa fraqueza e medo de enfrentar e confrontar o touro das suas paixões viris descontroladas. E assim se deu então que Hércules estava habilitado para a terceira tarefa: colher as maçãs de ouro da árvore do conhecimento. Elas estavam guardadas por 3 donzelas, as Hespérides, e vigiadas por uma serpente sagaz, e a árvore estava plantada no jardim de Héria. As maçãs, ou pomos dourados, foram presentes de casamento recebidos de Gaia, e a própria serpente que tomava conta desses frutos era criação de Gaia e Poseidon, e tinha o seu poder vindo da terra. Hércules então partiu para mais essa tarefa. E acreditando que seria algo fácil diante do que já tinha enfrentado até ali, não tomou os devidos cuidados, achou que a sua grande força bastava. Mas logo viu, no entanto, que a sabedoria precede a força e que vencer, superar ou conquistar algo também envolve habilidades como ouvir, ser humilde, recuar, saber esperar e observar o momento de agir.
E principalmente não se desviar por conselhos que apontam caminhos mais fáceis ou oportunistas. E foi assim, distraído, apressado e convencido de si mesmo, que o herói acabou sem forças emocionais e desanimado, quando se viu vagando um ano de sul a oeste, de leste a norte, sem ter qualquer pista de onde estava o jardim. E esgotado, ele não distinguiu entre a voz de Nereu enviado para lhe ajudar, e que representa o bom conselho ou a própria intuição ou algo assim, e a voz da falsidade do engano, vinda de Busíris. Algumas versões dizem que era Tristão, parente de Poseidon. De todo modo, Hércules está estafado mentalmente e escolhe dar ouvidos ao falso mestre e é levado por ele ao seu templo na parte oriental. E lá descobre que caiu numa armadilha, é amarrado no altar e forçado a servir aquele que lhe enganou e iludiu. Ele quis um atalho, uma forma fácil e rápida de atingir o resultado que buscava, e acabou caindo naquilo que a Bíblia alerta, de que há caminhos que parecem agradáveis aos olhos, mas são caminhos que conduzem à morte. Foi quando, num ato de profunda reflexão e arrependimento, Hércules recobrou a força e a consciência e rompeu as cordas que o amarravam, fugindo daquela prisão que lhe dominou o corpo e a mente. Essa tarefa do herói, portanto, fala do fascínio e ilusão pelas facilidades aparentes da vida, do caminho fácil, sem dor e sem dificuldades, ou dos atalhos que muitos resolvem seguir para abreviar a jornada ou obter mais prazer. Quando o jovem quer a felicidade e o prazer a qualquer custo, mas sem antes sacrificar o tempo e esforço de construir algo para colher depois, e apela para atalhos como as drogas, para ter a falsa sensação de bem-estar e felicidade, mesmo sem ter construído nada de útil na vida que lhe daria a mesma sensação, mas de modo real e permanente. Mas com o prazer e contentamento para serem autênticos, devem vir de um trabalho anterior e árduo de plantar, de regar, de investir tempo e suor, para somente depois ver gerar os frutos e colher a alegria e satisfação de algo bem realizado. As gerações mais recentes têm aversão ao esforço, não gostam de trabalhar, nem de pensar, e nem do incômodo de acordar cedo, de estudar com afinco, de trabalhar fora, ajudar os pais nas tarefas de casa e nos boletos de contas a pagar. Enfim, só lhes resta, então, buscar atalhos, caminhos fáceis para o prazer ou para auto-iludir-se de que tudo lhes virá um dia, caindo, sei lá, do céu. E também por isso é que muitos aderem ao que pregam os falsos mestres, que apontam caminhos ou trajetórias aparentemente menos dolorosas. Um deles é culpar os adultos, o sistema econômico, o sistema social, a religião, o patriarcado ou quaisquer desses fatores externos para terem uma espécie de descarga psicológica ou alguém para culpar por tudo que aquele jovem poderia ter sido, mas não foi. No mito, fazendo eu um adendo, o falso mestre que desviou Hércules da sua jornada foi denominado de Busíris, ou de Tríton, ou Tristão. Mas no mundo real, atual, esses enganadores se chamam Karl Marx, Klaus Schwab, Bill Gates, Luiz Inácio, Márcia Tiburi, Marilena Chauí, Leonardo Boff, e por aí vai. Essas vozes de serpente sussurram aos ouvidos da juventude, convencendo-os de que são vítimas de uma estrutura opressora que lhe nega o que eles têm direito. Mas direito a quê se eles não construíram nada? Essa é uma observação pertinente feita por Ítalo Marcilli no seu livro já citado. O rito da vida requer que primeiro se plante, cuide da terra, coloque a mão no arado, semeie, depois regue e cuide até que a semente vire planta. A planta se transforma em árvore e a árvore dê frutos. Daí o menino poderá então dizer que tem direito a algo, pois pelo menos ele terá algo que plantou para então querer colher. Mas sem essas etapas ele é só o que Marcilli chamou de geração soft. A geração 100% algodão. E o conselho dele como terapeuta é: vire gente, pare de ser fracote, arrume um emprego, estude, não enche o saco de ninguém com suas reclamações e vitimizações, fique forte, acorde cedo, se alimente corretamente, tenha um propósito, pare de se lamentar e vá tocar a vida. E você verá, acrescenta ele, que essa disciplina irá libertá-lo e seu espírito e mente vão se expandir.
Você ficará mais inteligente e mais forte e com isso se sentirá útil. E sentindo-se útil, perceberá infinitas possibilidades para sua vida melhorar. Doravante, nessa parte, eu vou então recomendar a obra do brilhante autor e ex-Navy SEAL americano David Goggins, Não Pode Me Ferir, lançado em português em abril de 2023 pela Sextante. Goggins, atleta especialista da Marinha e dos Rangers e ex-combatente em missões no estrangeiro, sabe como ninguém sobre guerra mental. E vai dizer que tudo na vida é um jogo mental. Sempre que somos tragados pelos dramas da vida, esquecemos que, por pior que a dor se torne, tudo que é ruim tem um fim. E foi mais ou menos partindo desse princípio que Hércules superou o seu desânimo e rompeu as cadeias do engano que o manteve preso no altar de Bosíris e retomou a rota em sua vida. Logo mais, a serpente guardiã da árvore do conhecimento lhe confrontou e por 3 vezes Hércules foi derrotado. O que também lhe ensinou a humildade de que não importa o quão bom você seja, sempre haverá alguém melhor. Por isso, ter estratégia e perseverança e aliar sabedoria à força de vontade é que podem ao fim fazer a diferença. Ninguém é tão bom que nunca possa ser superado. E Hércules só descobriu isso depois de 3 vezes ter sido derrotado. E na 4ª vez, porém, ouvindo a voz de sua intuição, ao lutar com a serpente, ele ergueu-a do chão, suspeitando que a sua força vinha da terra, porque a serpente era filha de Gaia, a deusa da terra. E com isso a fera enfraqueceu e ficou pequena, e o herói a torceu até que a matou. Seguindo em frente, ele sentia estar muito perto do Jardim das Maçãs Douradas. Mas, contudo, uma voz de agonia e sofrimento chamou-lhe a atenção. Ele cogitou em prosseguir rapidamente na sua meta e não se entreter mais, ao ver que se tratava, porém, de um homem acorrentado numa rocha sendo devorado vivo por abutres. Ele teve compaixão e lembrou-se de seu próprio sofrimento amarrado no altar do falso mestre por 1 ano. E resolveu libertar o homem. Era Prometeu, e agradecido, Prometeu indicou-lhe que procurasse Atlas, porque ele saberia onde localizava-se o Jardim dos Pomos de Ouro, e lhe pouparia muito tempo de jornada. Hércules também agradeceu e seguiu a pista dada por Prometeu para achar Atlas. E achando, se compadeceu que Atlas carregava o fardo do mundo sobre si. Ele estava curvado, suas feições em visível dor, e o herói, sem atentar para mais nada, tomou as dores daquele homem e carregou com ele seu fardo. Com grande demonstração de coragem e desprendimento, Hércules ergueu o peso de Atlas, e nesse momento o encantamento foi quebrado e o enorme peso se desfez, deixando livre tanto Atlas quanto Hércules. Atlas também quis agradecer ao herói, e quando soube o que Hércules procurava, não tendo lugar no mundo que Atlas não conhecesse, foi ao jardim e pediu às 3 irmãs os pomos de ouro que presenteasse a Hércules. As Hespérides, que representam a vontade, deu-lhes maçãs do jardim da árvore do conhecimento e disse que Hércules as conquistou por sabedoria, perseverança e humildade. Doravante, é por meio destes que o conhecimento é alcançado. A sabedoria de reconhecer onde errou e abandonar os maus caminhos. A perseverança de continuar lutando não importa quantas quedas tivesse. E a humildade de ajudar a quem teve oportunidade. Não sendo egoísta de querer o bem só para si. E assim, mais uma tarefa foi realizada. Passado isso, Euristeu incumbiu a Hércules que lhe trouxesse a corça de Cerineia, um animal sagrado com chifres de ouro e pés de bronze, que alcançava altas velocidades e era impossível de ser alcançada. A corça simbolizava os sentimentos, que correm rápido na mente e mudam com muita velocidade sem que seja possível domesticá-los. E como a corça do mito de Hércules, os sentimentos, quando surgem, são reivindicados por 2 lados distintos da alma, a parte da razão e a da emoção, ambos lutando para controlar os sentimentos dentro da pessoa, que corre e foge para permanecer livre a seu bel prazer, fluindo como e onde deseja. E assim a corça foi disputada por Diana, representante do lado emocional, que disse a Hércules que não capturasse a corça, pois pertencia a ela, pois ela a tinha alimentado por muito tempo. Ao passo que Apolo, simbolizando a razão ou racionalidade, discordava de Diana, dizendo que o animal tinha sido consagrado a ele e, portanto, lhe pertencia.
Os deuses brigavam, e Hércules, tendo ele mesmo a sua demanda, subiu o Monte Cerineu, na Arcádia, e se dispôs a perseguir o bicho. Primeiro tentou segui-lo nos mesmos passos que o animal, mas uma criatura solta na natureza é como os sentimentos sem o amparo da consciência. Ora está num lugar, outra hora em outro, mudando constantemente. E Hércules, então, tentou capturá-la com uma rede, mas também não obteve sucesso, pois os sentimentos também não podem ser controlados dessa forma. Eles são escorregadios, escapam toda vez que a pessoa acha que o tem sob controle. Se a razão, Apolo, a queria para si, e as emoções, a deusa Diana, também a queria, porque nenhum a tinha ainda sob o seu domínio. E a resposta é que os sentimentos não podem estar em um ou em outro polo permanentemente. Eles precisavam ser livres, mas cuidados tanto pela razão quanto pela emoção, geridos e submetidos à sabedoria espiritual. Porque, ao fim, a ordem das coisas ordena o espiritual primeiro, e abaixo a racionalidade e as emoções. A espiritualidade é quem deve estar na hierarquia da nossa vida, e ela sim é que dirige e coordena os sentimentos, a razão e a emoção. Sem essa ordem em nossa mente e em nossa alma, os sentimentos fogem do controle. E a pisotear com seus pés de metal todo o lindo campo que deveria servir de alegria e deleite, enquanto que a Polidiana, a razão e a emoção brigavam sem chegar a consenso algum. E é nesse desequilíbrio de alma que se encontram muitos de nós, tomando decisões emocionais, julgando que estão sentindo a coisa certa. Diana está no controle da coça, mas dali a pouco mudam de ideia, já não sentem mais prazer naquilo e voltam atrás. Dizem que pensaram bem, ou seja, a razão agora é quem domina a coça. E fazem novas escolhas, tomam novas decisões. Somente para depois de mais algum tempo também mudar e se deixar novamente guiar pelas emoções. E essa gangorra nunca para. Essa flutuação permanece até que coloquemos tudo no altar de Cristo, usando uma analogia cristã, pois a autora é esotérica e não traz esse argumento evangélico. Mas na versão mitológica, exposta por ela, a coça, quando capturada, é levada ao templo maior de Zeus, aos pastos, aos pés do Olimpo, para que viva livre sob a égide e olhar de Zeus. E para capturá-la, Hércules, depois de a seguir com calma e paciência, atira nela uma flecha e fere suas pernas, fazendo-a marchar e impedindo-a de correr. Ele a põe nos ombros e, com cuidado, a carrega até o Olimpo. Apolo e Diana também ficam satisfeitos com a solução, pois ambos só queriam preservar a coça e só discordavam em como fazer isso. No fim, ninguém tinha dúvidas de que o pai de todos cuidaria bem daquele ser, assim como só o espírito ou a espiritualidade pode colocar em ordem nossos sentimentos e equilibrar nossa razão e emoção. E isso feito, surge o desafio de derrotar o leão de Nemeia. O animal estava a devorar a muitos e nenhuma arma humana conseguia penetrar o couro do animal. Motivo do porquê Hércules então resolveu deixar as suas armas, o arco e flecha e a clave. Se o leão é impenetrável, de nada adiantará essas ferramentas, disse Hércules ao partir em encontro da fera terrível. Dessa vez, no entanto, a tarefa de Hércules foi um pedido e clamor do próprio povo de Nemeia, que há muito sofria com os ataques do monstro e, ouvindo das proezas do herói, clamaram por seus préstimos. Isso remete a que, em dado momento da nossa jornada, nosso grau e nível de maturidade e aprendizado passam a impactar o nosso meio. Tanto quanto quando nos cercamos de hábitos e comportamentos ruins. Em dado momento, isso também afeta aqueles que estão no raio de nossa convivência. Motivo do porquê não está totalmente errado quando se diz em psicologia social que somos frutos ou resultados do nosso meio. É que esse meio em que vivemos foi primeiro gerado ou moldado pela energia dos nossos pensamentos e ações, e retornam para nós dando-nos mais daquilo que estamos nos alimentando a nível mental e até espiritual. Nesse sentido, o nosso entorno pode se tornar uma espécie de egrégora energética, que, tendo crescido e se fortalecido com a carga emocional e espiritual das outras pessoas que também compartilham conosco daquele espaço e comunidade, passa a ter vida própria e a atuar como um espírito local ou territorial, se quisermos usar um termo mais comum no campo da espiritualidade. É claro que toda a abrangência desse conceito demanda outras leituras que mudaria o foco do que está discutido aqui.
Mas cito apenas duas obras desse escopo, uma cristã, Porcos na Sala, de Frank e Ida May, e uma esotérica, Liber Nui Psiconauta, de Peter Carroll. Mas então, Hércules estava cercado dos efeitos dos seus próprios atos. Nesse caso, seus grandes e nobres feitos. Mas podia ser o oposto. Ele está sendo visitado por tudo que houvera feito de desonroso e de ruim. Mas na analogia, o leão de Nemeia é a besta rústica e primitiva dos nossos delitos e declinações vis e inferiores. Dito de outra forma, o leão monstruoso é a camada de nossa personalidade que se entrega ao vício e à desvirtude, e deixa um rastro de desordem e destruição atrás de si. Repare que Hércules tem de entrar numa gruta escura onde o animal se refugiava. Mas não conseguia confrontá-lo porque a caverna sombria tinha outros túneis que só o leão conhecia. O que é simbólico porque nossa mente cria de fato várias desculpas e justificativas para nunca sair daqueles vícios o qual está escravizado. Eu não sou viciado, paro quando quiser. Eu bebo socialmente apenas. Eu fumo, mas consigo me controlar. Quem nunca ouviu ou pronunciou esses bordões como forma de enganar a si mesmo e de se recusar a lutar contra o monstro do vício? O leão, embora poderoso, evitou o quanto pôde enfrentar Hércules. Isso porque a verdade é sempre difícil de ser encarada de frente. O leão de Nemeia era a faceta da personalidade humana que todos temos em algum recôndito de nossa subconsciente. E trazer isso pra fora e matá-lo é de fato uma tarefa que só heróis estão dispostos a fazer. E é pela luz da espiritualidade que isso é feito. Pois observe que o leão aparece só depois que Hércules coloca fogo em uma parte da caverna por onde ele sempre fugia. E não tendo escape e sendo esclarecido pela luz, se pôs diante do seu contendedor, que lutou com ele e o derrotou, asfixiando, já que quaisquer outras armas não teria efeito sobre o bicho. O que é simbólico, já que os vícios, depois de instalados, se cobrem de tal força dentro de nossa mente que nenhuma outra arma externa, terapia, aconselhamento, remédios, inibidores e etc., dão o efeito de vencer aquele vício. Flechas, espadas, lanças ou pedras, nada penetrava para ferir o leão de Nemeia. Só o fogo aceso dentro da própria caverna é que tornou a fera visível e depois, com as próprias mãos, Hércules o estrangulou. Pois só a própria pessoa pode tomar uma iniciativa de derrotar aqueles vícios que o fazem prisioneiro. Cortar a respiração do leão é o equivalente a interromper o fluxo de hábitos e comportamentos que alimentam aquele vício. Isso é, cessar as fontes que tomam aquele mal cada vez mais forte. Na vida real, isso significa afastar-se de más companhias, dos maus amigos que arrastam para os bares, baladas, festas ou situações onde o vício é alimentado. No fim, foi a própria garra do monstro que, arrancada por Hércules, que cortou a pele do bicho, e o herói fez daquela pele uma capa para proteger-se do frio, da chuva e dos inimigos. Sem cortar o contato com aquilo, ou aqueles que te levam para o vício, você jamais se livrará desse mal que te domina. Em psicologia comportamental, isso é chamado de gatilhos. E você precisa evitar circunstâncias onde esses gatilhos possam ser ativados. Estrangule a fera, corte suas garras, e você não será mais escravizado por ele. Em duas das suas obras, uma de 2002 e outra de 2011, Aliviando a Bagagem e Derrubando Golias, respectivamente, o autor e pastor evangélico Max Lucado expõe conceitos similares e aplicáveis ao contexto apresentado nessa parte da saga de Hércules e o Leão de Nemeia. Ele conta que, no enfrentamento de nossas lutas internas, o que aplica-se à guerra contra os vícios, nosso primeiro desafio é superar a voz em nossa mente que lança em nossa cara, em nossos defeitos, o mau comportamento. No capítulo 19, Derrube o Golias, na obra do mesmo nome, ele esclarece que, desde ao acordar pela manhã, só somos deixados em paz se não pensarmos ou cogitarmos a enfrentar aquele mal alojado dentro de nós. Se deixarmos o leão quietinho na caverna, fazendo um paralelo para com o trabalho de Hércules, indo atrás do monstro na sua caverna, se deixarmos que ele se esconda lá sem ser perturbado, ele também não rugirá assustadoramente em nossos ouvidos e até esqueceremos que aquele vício existe e que está prejudicando nosso desenvolvimento. Mas ocorre que essa convivência com os vícios afeta a comunidade, atinge a família, destrói relacionamentos. Por isso,
Temos de entrar na toca do leão, resistir o temor do seu rugido, não abalar-se com os ossos secos daqueles que o leão devorou e, finalmente, asfixiar a fera e cortar suas partes com sua própria garra. E como cristão, Max Lucado ensina esse processo de derrotar o gigante ou o leão de Nemeia através dos seguintes passos. Manter em mente as vitórias já conseguidas em outros momentos e situações. Davi, que derrotou Golias, tinha anteriormente derrotado um leão e um urso. Manter uma vida de oração como forma de manter acesa a fé e confiança em Deus. Eu acrescentaria o ofício de manter em dia os sacramentos da ordem ou serviço e da confissão. E a contrição nos mistérios que contempla a vida de Jesus através da piedade da oração do Santo Rosário. E Lucado prescreve ainda a consistência e foco, a visão na prioridade. Hércules manteve-se nesse trilho uma vez que, a toda oportunidade, sempre dizia que precisava cumprir as 12 tarefas para resgatar sua honra e cumprir sua penitência. Compare, por exemplo, a Sansão que, tendo imensa força e uma missão semelhante a Hércules, perdeu o foco ao se deixar seduzir por mulheres aonde quer que ele ia e por derradeiro ser traído e enganado por Dalila. E para concluir, vale refletir no que a própria autora escreve ao concluir sua reflexão sobre Hércules e o leão de Nemeia. O ser humano necessita abandonar sua condição animal e se tornar realmente espiritual. Ao vestir a pele do leão morto, o herói assumia simbolicamente que tinha incorporado uma nova mentalidade. Não mais guiada ou cegada pelos impulsos e desejos incontidos e animalescos, e como fez a Sansão, escraviza o homem aos vícios, de sexo, de bebida, fumo, drogas, vaidade descontrolada, maledicência, negatividade do jogo e por aí vai. A caverna onde o leão mora possui várias entradas, mas uma só saída, que é a luz espiritual que esclarece onde o monstro está e que devemos enfrentá-lo. E foco também demonstrou Hércules quando, a pedido da filha do rei Euristeu, ordenou que Hércules fosse à terra das guerreiras amazonas. Ele trouxesse o cinturão da rainha Hipólita, a guerreira mais mordaz do reino das Amazonas. As guerreiras, por sua vez, eram destemidas e habilidosas, mas também oportunistas e sanguinárias quando queriam. Elas viviam da caça, da coleta e também do saque às vilas e cidades próximas. Sobretudo, tinham também uma visão misândrica do mundo. Essa é uma colocação minha, a partir das situações das 4 versões desse mito. De tal que apenas os filhos do sexo feminino elas mantinham em seu reino. Os do sexo masculino eram sacrificados ou lançados aos animais selvagens. E isso quando não eram vendidos ou trocados por algo que queriam, trazido pelos mercadores das cidades vizinhas. Esporadicamente, elas procuravam nessas cidades homens de porte ou guerreiros para copularem. E nessas ocasiões até vestiam roupas femininas e sensuais. Mas após o coito, matavam seu parceiro ou desapareciam levando os pertences deles enquanto dormiam. Ao chegar ao porto, mais próximo do reino da Amazonas, Hércules aguardou por dias até que um grupo delas aparecesse, para então fazer negócios ali. Com as mulheres estavam a sua líder, Hipólita, reconhecida pelo tratamento honroso que todos lhe davam. O herói então aproximou-se da Amazona e logo foi interceptado pelas demais, que ele não demonstrou qualquer temor, mesmo quando elas sacaram a espada e outras o arco e flecha e apontaram para ele. Mesmo diante da ferocidade das guerreiras, Hércules tratou-as com desdém, e menosprezando a capacidade de combate delas. Mas o clima tenso foi dissipado pela rainha que dispensou a guarda das guerreiras, ficando frente a frente com o herói, mas totalmente encantada por ele. Finalmente, ela disse: "Encontrei um homem digno de mim." É claro que sua arrogância era um tanto disfarçada pelo enorme deslumbramento que sentiu por Hércules. Seu porte físico e mental, sua postura ereta, ombros para trás, olhar confiante e tom de voz grave e firme. Despertou nela o VSM feminino que ela lutava por anos para nunca demonstrar. Mas Hércules não era só um Alpha Red Pill, ele era também um Sigma.
aquele que não exerce a condição de líder e voluntariamente adotou um estilo solitário e recluso de viver, mas que possui todos os atributos natos de força, coragem, destreza e autodomínio. E isso reverberou em Hipólita, como um elixir do amor, pois inconscientemente as mulheres tendem a admirar nos homens aquelas características que elas não têm, e quando não conseguem competir ou emular isso, ela tenta conquistar para si aquele homem como uma espécie de vingança ao fazê-lo se apaixonar por ela para assim roubar-lhe, metaforicamente, o poder dele. E Hipólita fez o que nessas situações a mulher faz, tirou a armadura e tentou conquistar Hércules pela libido e pelo desejo sexual. Mas o edipilado e a visão mantida no foco da sua missão, Hércules convenceu, estando a sós com ela, no barco dele, a dar-lhe o cinturão mágico. Hipólita, querendo seduzi-lo, acabou ela seduzida. Querendo fazê-lo apaixonar-se, acabou ela se apaixonando. E, de bom grado, deu a ele o cinturão como prova dos sentimentos dela. E Hércules, desapegado, nada lhe deu, além de um muito obrigado. Em eventos atuais do presente mundo moderno, e isso eu fazendo uma associação para com nossa realidade, no reino dos Manginas, os homens blupilados em suas vestes de cavaleiro branco não apenas teria sido hipnotizado pela Amazona, como também teria lhe comprado um cinturão novo, quitado as prestações do barco dela, registrado os filhos que ela tivesse tido com algum dos semideuses mais malandros que ela tivesse encontrado, ou oferecido para pagar ingresso para ela e as amigas no camarote do show de gladiadores na Arena de Atenas. Ou seja, ele seria o oposto do que Hércules foi, ou que qualquer alfa ou sigma seria. Mas, Red Pill à parte, na continuidade da história, Hipólita se apaixonou ao invés de fazer Hércules se apaixonar, pois ele estava blindado pelo foco, pela meta, pelo objetivo que ele tinha. E quando, então, a deusa Hera percebeu isso, disfarçou-se ela de Amazona e se infiltrou entre as outras acampadas na cidade e espalhou um boato de que Hércules jamais devolveria a rainha. Ele a sequestraria e pediria resgate. Enfurecidas as guerreiras invadiram a embarcação onde Hércules estava com a rainha e, matando os marujos, tentaram também assassinar Hércules, crendo que este fosse uma armação da própria rainha de distraí-lo e matá-lo durante o sono. Hércules avançou sobre Hipólita e a matou. E depois derrotou todas as guerreiras que estavam no barco e, de posse do cinturão mágico, partiu da cidade das Amazonas, deixando todas a sua própria sorte. O mestre Olavo de Carvalho, em sua obra A Consciência de Mortalidade, faz um comentário, como sempre, primoroso, que cabe aqui nessa discussão. No capítulo A Consciência Sem Consciência, ele enseja a falta de consciência sendo um tipo de deficiência mental. Não no critério médico do termo, mas no sentido de que, embora possam notar cognitivamente os estímulos visuais, olfativos, táteis, sonoros e degustativos, alguns indivíduos simplesmente não absorvem ou compreendem a expressão e significado de algo para além da forma aparente que o objeto, palavra ou expressão corporal possua ou quis demonstrar. Ele compara a pessoa que consegue, por exemplo, escutar as notas musicais de um piano, mas porém não discerne ou nem percebe a melodia que é tocada com aquela sequência de notas. Esse indivíduo escuta os sons, mas não ouve a música, porque lhe falta a sensibilidade de refinar sua alma, até o ponto de, ainda na comparação com a música, não apenas ouvir as notas e a melodia, mas também de depurar o sentido e significado maior que aquela música quer inspirar. E ele é então impactado por isso e moldado por isso. Em explicação simplificada, isso quer dizer que ele adquire consciência, que ele a desenvolve e usa da consciência para se elevar e evoluir. Disso se apura que a consciência não é, como a ciência pretende, uma função cerebral, mas uma potência da alma. Funciona como uma luz que é acesa na alma, aquela que, nas palavras da parábola, não se põe debaixo da cama depois que se acende, mas no ponto mais alto da casa. A consciência é, pois, uma atividade que só a alma executa.
E quando Hércules estava diante da bela Hipólita, nada do que ela pudesse lhe oferecer ofuscaria o seu propósito, porque ele tinha consciência de que ele era, do potencial que tinha, e do que poderia ganhar ou perder, e do propósito do porquê estava ali. Sem essa clareza e firme convicção, sua mente agiria como a de um animal irracional, guiando-se pelo instinto, e se deixaria dominar pelos encantos femininos da Amazônia. Seria levado para o reino delas, isso significa habitar no polo feminino. E depois de ter a sua juventude, virilidade e vida útil esgotada, em função de ser um gado provedor para a rainha das Amazonas, ele enfim tomaria a Red Pill e chegaria à consciência de que foi um beta vestido de alfa, um lobo sigma vestido de gado e ensinado a ser vegano, comendo capim sem glúten, com zero de açúcar e sem gordura trans. E isso então, se tem que... A sexta tarefa na jornada do herói é o autodomínio. É desenvolver a consciência ou autoconsciência, e converge em subjugar a si mesmo, domar a si mesmo para que ninguém ou nada lhe controle e o faça escravo. Vale então aqui o bordão popular que diz que aquele que domina outros é forte, mas o que domina a si mesmo é poderoso. E na sétima tarefa, o herói, ele empreendeu o desafio de manietar o javali de Erimanto. E teve que, na região assim chamada, uma fera em forma de grotesco javali, com presas gigantes e devoradora de gente, vivia a atormentar todos, e ninguém lhe poderia resistir, pois a criatura era forte, grande e tinha sede de sangue. No seu encalço, porém, Hércules procurou pela floresta até que achou o seu rastro. Seguiu até uma gruta na rocha onde supôs, acertadamente, que era lá que o bicho pernoitava. Aquele monstro, por sinal, não era natural. Teria sido resultado de um feitiço de Apolo para vingar-se de Afrodite, que injustamente tinha ferido os olhos de um dos filhos daquela divindade. O javali foi empoderado e dirigindo a atacar Adonis, a quem Afrodite tinha enorme apreço. Depois disso, o monstro continuou solto, a vagar pelas matas e a fazer suas vítimas. No ermo da floresta, Hércules, depois de localizar o monstro javali, usou da inteligência ao invés da força e armou uma armadilha muito eficiente. E depois de dias, o animal sentiu fome e precisou sair de sua toca. E foi quando caiu no laço que Hércules tinha preparado. Tendo então amarrado suas patas traseiras, ele o levantou, mas de modo a que o bicho continuasse com as patas dianteiras livres e sendo empurrado por Hércules. Ele se pôs a andar como que guiado por Hércules, que se mantinha segurando as patas traseiras do animal. Essa lição ensina que a prudência e a diligência deve também ser desenvolvida na jornada do herói. Ao aprender que força e coragem devem ser equilibradas com inteligência e paciência, o herói se torna imbatível na condução de sua vida e de seus projetos. A prudência é característica da disciplina e equivale à alma ou ao espírito, ou à consciência, guiando o próprio corpo ou as ações da pessoa, ao invés de o lado animal da pessoa conduzir todo o resto. E a representação disso é essa. Do final da tarefa de Hércules, ele levar o javali segurando nas patas traseiras, mas fazendo com que o próprio animal andasse com as patas dianteiras. Não impedido de andar, mas submetido ao controle e direcionamento daquele que o segura firme e sob custódia. Que, analogamente, é a consciência superior desenvolvida, refletida e expressa através da prudência, da sensatez e da serenidade, que são, por sua vez, aspectos da maturidade. Em seu contundente livro, para se ter ideia, Temperamentos Transformados, o pastor já falecido também, Tim LaHaye, discorre sobre o amadurecimento provocado a partir do contato do ser com o divino. Ele disseca a proposta dos 4 temperamentos para desvelar os pontos fracos e fortes que a mente possui e que, ao impacto da experiência transcendente, os temperamentos humanos podem ser radicalmente transformados. Que, em comparação ao personagem Hércules, ele foi de um temperamento colérico da primeira tarefa, impulsivo, explosivo e energético, conquistando os resultados às vezes com excesso de energia, ou deixando arestas de mágoas e colaterais desnecessários, para um temperamento e atitudes mais centradas e ponderadas e muito mais conciliadoras, típicas de uma personalidade sanguínea.
Não é que ele deixou de ter aquela personalidade, mas sim que deixou de ser controlado e guiado pelos pontos fracos daquele temperamento. Ele agora segurava o javali pelas patas traseiras e o forçava a ir pelo caminho que a consciência prudente do herói queria guiá-lo. Isso é o temperamento transformado que Tim LaCaille observa e chama de maturidade espiritual. Mas foi porquanto, nos pântanos de Amione, que o herói teve mais uma oportunidade de demonstrar sua maturidade. Em sua oitava tarefa, tinha de derrotar a Hidra de Lerna, a meticulosa criatura meio dragão, meio serpente que tinha 9 cabeças e uma imortal. E uma magia sobre si, que ao cortar uma de suas cabeças, outra nascia no lugar, além de um veneno letal que fluía de seu sangue. E em meio à lama e o barro, Hércules travou intensa luta contra a Hidra, e vários golpes tinham decepado as cabeças do monstro, mas outras tinham nascido, multiplicando o poder daquela fera. Até que uma ideia lhe surgiu, de pedir a seu sobrinho Lolau, que o acompanhava nessa empreitada, que acendesse uma fogueira na parte seca da mata. E com uma tocha preparada por Lolau, a cada vez que Hércules cortava uma cabeça, cauterizava o local na hidra com a brasa ardente, até que não restasse senão uma só, a cabeça imortal. Mais feroz ainda, a poderosa criatura atacou, mas o habilidoso herói desviou das investidas do monstro e acertou um golpe que decepou e jogou ao longe a derradeira cabeça da serpente dragão. E depois disso, a enterrou numa cova que Lolau tinha cavado e pôs uma pedra em cima, de modo que ninguém pudesse se ferir com a cabeça viva da hidra. Hércules, então, banhou suas flechas no veneno da fera e deu sua tarefa por cumprida. Não obstante, a hidra fala das coisas e pessoas que levam a pessoa para longe de seus objetivos. Cada cabeça é um vício, uma má inclinação, ou uma condição qualquer que desvia o herói levando a procrastinar suas metas, ou desanimar delas, fazendo-o adormecer ou anestesiar-se com o veneno dos falsos prazeres, da falta de limites ou da imprudência. Cada cabeça arrancada se transformava em duas, porque uma má amizade ou companhia que o leve para um vício ou um lugar impróprio para pessoas que querem desenvolver-se e crescer. Ainda que no meio do caminho esse amigo se afaste, aquele vício a que ele te introduziu gerará novos vícios. Naquele bar, balada, boate ou boca de fumo, outras cabeças, isto é, outras companhias e maus amigos se apresentarão e o levarão a mais fundo no poço até que o veneno das drogas, da bebida, do fumo, do sexo desregrado e da imoralidade o consuma por completo. A Hidra de Lerna representa a distração, aquele desvio de trajeto proporcionado por inúmeras coisas e pessoas. Mulheres, amizades de balada, uso de drogas, farra, festas. O herói, portanto, pode estar lutando contra o sexo fora do relacionamento, a pornografia, o dinheiro fácil e desonesto, atos criminosos, uso de entorpecentes ou alcoolismo. Mas cada uma dessas coisas que ele ataca retorna mais forte depois, pois a virtude não pode conviver com o vício. O domingo na missa e o sábado na balada. É preciso cauterizar a cabeça cortada pelo fogo do Espírito Santo. Pois observe que a hidra morava no pântano, e sobre a lama e sujeira foi que Hércules lutou, indicando que sem um terreno firme onde apoiar os pés, por mais que lutasse, não conseguiria predominar sobre a fera. Cortar a cabeça, cauterizar e colocar uma pedra em cima é a postura mais sensata e a única capaz de levar o herói a vencer os vícios que o querem distrair e depois destruir. E nessa visão, o sul-coreano radicado alemão Byung-Chul Han escreve em sua obra Agonia do Eros uma reflexão que bem cabe aqui. Ele formula uma realidade social dividida em duas, a sociedade do desempenho e a sociedade da disciplina. A primeira, elencada pela busca dos resultados, incentivada pelo querer ter, pelo poder obter, pelo sentido da conquista e pelo produzir para ter. Já a segunda é compelida, segundo ele, por sentimentos mais abstratos. A honra, o senso de dever, a resignação e a vontade de fazer pela satisfação de ver feito, de ter cumprido uma missão ou tarefa nobre e necessária. E como bom neomarxista, o filósofo conduz essa narrativa em forma de crítica ao capitalismo e às estruturas econômica e social que prevalecem nos países ocidentais, como o que ele vive, a Alemanha.
Mas o recorte que eu faço da sua crítica social vai no sentido de contrapor a performance de Hércules ao que Byung-Chul Han chama de autoexploração. Pois que ele sugere que no capitalismo moderno, o explorado impõe a si mesmo a exploração, a partir dos gatilhos que supostamente a sociedade bipartida, entre desempenho e disciplina, injetou em sua mente de que ele pode alcançar algo se lutar por isso, ou que ele deve lutar por isso porque tem uma dívida moral para consigo mesmo ou para com a sua família, a sociedade. Em quaisquer dos trilhos, ele acaba sendo o mesmo explorado do sistema, mas tendo ele mesmo o chicote que o oprime e instiga a trabalhar mais e melhor sem a devida recompensa. Mas, a meu ver, Chul Han só estava amargurado e esvaziado de Deus quando escreveu isso. O que todos os mitos mostram, e também esse de Hércules, é que o dever, o ideal de missão e o senso de propósito e a tarefa cumprida é algo que acompanha a humanidade antes mesmo dela configurar-se em capitalista ou socialista. Mesmo quando a sociedade era escravocrata, ou naquelas que eram livres, homens e mulheres erguiam altares e promoviam oferendas, desafios atléticos ou esportes e cerimônias em honra aos deuses. E muitos competiam ou doavam-se como sacerdotes e sacerdotisas por crerem estar servindo as divindades que elegeram por benévolas a elas. A motivação deles não estava em nenhum dos esquemas que Chul Han apontou. Eles não se autoexploravam e nem trabalhavam para enriquecer algum burguês ou o sistema capitalista. Eles empenhavam-se porque tinham ideais elevados e o retorno que recebiam era o de desenvolverem-se no nível pessoal, moral, espiritual e mental. E em última análise, isso não beneficia o capitalismo ou a estrutura de poder sociopolítica, mas ele próprio, a própria pessoa, o próprio indivíduo. Seja ele quem for e esteja onde estiver. Na casa, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê. Parafrasear a música. Ou ele pode estar num lamaçal de vícios, combatendo a hidra de Lerna, cortando e queimando suas cabeças, crescendo, se superando, evoluindo. E tal que assim, Euristeu, amando de Hera, apresentou-se a Hércules e deu a ele a sua nona tarefa, a de expulsar da região de Estifália, ao sul da Grécia, um bando de aves abutres, que atormentavam as fazendas, devorando as plantações e até caçando e comendo carne humana. Elas viviam numa parte erma e pantanosa, onde ninguém podia se aproximar sem afundar-se no lodo e na lama, e ali servir de alimento às aves, cujos bicos e garras eram de ferro. Ao chegar ao bosque sombrio que dava acesso aos pântanos das grandes árvores em cujas copas as aves se escondiam, o herói se camuflou num arbusto e tocou um sino mágico que a deusa Minerva e Hefesto tinham-no presenteado. O som dissonante daquele instrumento haveria de ressoar incomodamente nos tímpanos das aves, de modo a fazê-las voarem para onde a vibração do sino vinha. E já que Hércules não podia ir até elas sem afundar e ficar preso na lama, a estratégia era fazer com que os abutres de Estífale viessem até ele. E à primeira vista, as aves carniceiras representam na mitologia a maledicência, a fofoca, a lamúria e a reclamação. As aves voam em bando porque os pecados da fala andam juntos. Aonde está a maledicência, também está a fofoca, a intriga, o mau agouro. E suas vítimas são bicadas pela calúnia, pela inveja, implicância e falsidade. Porque a plumagem das aves, analogamente falando, são a cobertura pela qual o verdadeiro aspecto delas é escondido. E não obstante, Hércules também não podia ir até as aves malditas, pois o mal está sempre cercado de um lamaçal, e quem seguir o voo desses pássaros acaba sempre se afundando até não poder mais sair. E nesse caso, aquela revoada de pássaros antropófagos era uma tipologia para a impiedade, pois um comportamento e mentalidade impiedosa se caracteriza pelo ódio à verdade e pelo desprezo ao bem em geral, e faz uso da linguagem torpe, da crítica invejosa e da falsa sinalização de virtude para atacar o seu próximo sem demonstrar que é inimigo da pessoa. É o conselho dado em tom de humilhação. É o tapinha nas costas, acompanhado de um falso sorriso, logo depois de ter falado mal daquela pessoa ou dedurado-a para o chefe. Devoradoras de gente, as aves que Hércules enfrentou destruíam as pessoas aos poucos, arrancando-lhes pedaço por pedaço.
Assassinavam primeiro a reputação, espalham boatos e calúnias e sujam o nome da pessoa. Depois espantam seus amigos, semeando desconfiança entre o grupo ou na família daquela que a ave quer devorar. Mas um pouco, e a fofoca ou mau conselhos tiram também o emprego da pessoa, ou a faz perder o entusiasmo para se dedicar ao fazer o seu serviço bem feito. E quando se dá conta, aqueles que deixaram os abutres se aproximarem se veem atolados num charco de lama, onde cada movimento para sair só o faz afundar-se, mais rápido ainda. O impiedoso é inimigo do bem, odeia a verdade, o belo e o justo. E aonde vê a virtude tenta destruir. Se vê um muro ou portão novo, pintado e limpo, faz uma pichação. Ainda que tenha de ir ao local de madrugada e gastar seu dinheiro com spray. O belo, o puro ou o limpo lhe incomoda. Do mesmo modo, em outra comparação, que se vê no trabalho ou escola, um colega qualquer que namore ou seja casado e que demonstre ser fiel, a atitude do abutre é apresentar o primo, a prima, o amigo ou amiga, ou convidar para sair para o bar na sexta depois do expediente, ou na balada sertaneja no sabadão. Enfim, ele fará tudo para contaminar o relacionamento da pessoa, porque qualquer virtude fere seus instintos primitivos e animalescos. Restou para Hércules, então, tocar o sino, atrair as aves para o espaço aberto e de lá atingi-las com suas flechas. E quando então muitas foram feridas, o bando reduzido pela metade fugiu para outras terras, à procura de lugar mais propício para se estabelecerem. E aquela cidade então ficou livre delas. Pois então, para os propósitos deste capítulo, recomendo a leitura da obra Uma Mente Inquieta, da autora e cientista especialista em transtornos mentais, Kay Redfield Jamison. Ela que foi diagnosticada de transtorno de humor, bipolaridade, afetações psicológicas, depressão e inclinação aos pensamentos mórbidos, travou ela uma gigantesca batalha contra o seu distúrbio, pesquisando e desenvolvendo tratamentos que mais tarde resultaram numa vitória considerável do ponto de vista clínico. Acredito que muitos dos que agem da forma como descrito no mito das aves de Estifália estão reproduzindo sintomas de doenças mentais ou distúrbios psicológicos reais, e só não perceberam isso ainda porque têm estado sob o efeito daquilo que a doutora Cray adverte de colorir e embelezar a fera antes de vencê-la. Que significa o estado psicológico de descrever o estado, manifestações ou sinais da doença como se fossem pontos positivos da sua personalidade, acreditando que estão ajudando a pessoa a quem acabou de falar mal dela para o encarregado, ou falar mal de tudo o tempo todo e considerar-se uma pessoa positiva, ou ainda arruinar a paz de espírito de seus colegas de trabalho, de familiares ou cônjuge e depois descrever-se como uma pessoa que faz tudo o que pode para agradar os outros. Quando a melhor forma de ajudá-los era justamente deixando-os em paz, não falando delas, não espalhando nenhum boato ou fofoca, não contando por aí o que viu ou deixou de ver e nem fazendo críticas, nem que julgue construtivas sem ser solicitado por ninguém. Pois assim, sem ver a gravidade desses atos, possa ser que essa pessoa esteja sob a influência de um transtorno psíquico. E se for esse o caso, espero que a leitura desse livro possa ajudar. Na 10ª tarefa, Hércules tinha de capturar Cérbero, o terrível cão gigante de 3 cabeças e cauda de dragão. Este habitava o Hades, o reino da escuridão, e vigiava os portões de entrada do inferno, que era permitido apenas entrar, mas nunca a ninguém sair. De tão difícil era essa tarefa que Atenas e Hermes se dispuseram a ajudar Hércules, e esses o conduziu por uma passagem secreta até o palácio subterrâneo de Hades. Ali o herói revelou ao maioral do inferno qual era o seu propósito, no que, zombando de sua capacidade, Hades permitiu que ele tentasse realizar a tarefa, com a condição de que usasse apenas as mãos. Nenhuma arma ou ferramenta ele podia usar contra Cérbero. Tendo consigo, então, apenas a capa que fez do couro do leão de Nemeia, com esta se defendeu das perfurantes garras e dentes de Cérbero. Como não conseguia penetrar e ferir Hércules, porque a pele que cobriu seu corpo como um manto era a do leão, impenetrável, o cão Cérbero foi perdendo as forças e se cansando, até que a certa altura Hércules lhe atingiu com um golpe e o sufocou até que desmaiasse, sem porém matá-lo.
novamente com a ajuda de Atenas e Hermes, foi tirado do Hades e apresentou-se ao rei Euristeu, dando-lhe a prova de sua tarefa cumprida. E depois o cão monstruoso foi devolvido a Hades. Na simbologia disso, tem que vencer tudo sozinho sempre. Pode não ser possível. Por mais que tivesse amadurecido, ganhado novos conhecimentos e experiência, Hércules precisou contar com a ajuda de dois amigos, a deusa Minerva e o deus Mercúrio. Esses são, simbolicamente, a sabedoria e conselhos dos nossos pais, avós, irmãos mais velhos, ou o professor, o pai de um amigo ou alguma figura eclesiástica como o padre de nossa paróquia, o ancião da igreja ou, para os evangélicos, o pastor ou obreiro mais experiente. O que importa é que pessoas de autoridade e discernimento precisam fazer parte da nossa jornada. Nem sempre teremos a força e a visão nítida o bastante para enxergar todas as portas por onde precisamos passar. Minerva era a filha preferida de Zeus, e a sua graça era a sabedoria. Em nosso mundo, a sabedoria é buscada naqueles que nos precederam nos anos, pessoas mais velhas no geral. E os que são jovens e não têm a presença de um avô ou avó ou até mesmo um pai, precisará achar um tutor, o professor da academia, da escola, o tio ou alguém que represente em sua vida autoridade e superioridade intelectual e moral. E o mesmo se aplica a Hermes, filho de Zeus, com a ninfa Maia. Igualmente, ele retrata a sabedoria e a realização, sendo um arquétipo da sabedoria prática, atrelada a um ofício, a uma atividade profissional. O deus Hermes está ligado à criação do alfabeto, do comércio, das viagens de negócio e ao fogo. O fogo era um dos elementos mais profícuos das profissões antigas, como o ofício do ferreiro, do qual vinham todas as ferramentas para se executar toda outra profissão, além de armar os cavalos e soldados para a guerra, garantindo a segurança do reino. Dessa forma, o jovem em sua jornada deve ter uma voz e sabedoria para a vida, relacionamentos, convívio social, espiritualidade e desenvolvimento psicológico, e outra voz que lhe ensine as coisas práticas da vida, a malandragem da rua, como se dizia em minha época, a expertise de viver, a red pill dos relacionamentos, as formas de não ser feito de trouxa, nem por vagabundo e nem por mulheres. Hermes e Atenas precisam aparecer em sua vida, e você deve ter maturidade para identificá-los e aceitar a autoridade deles sobre você. Ou então você não crescerá para ser o homem ou a mulher que deve ser, não passando então de um adolescente tardio. Tendo dito isso, entenda-se que a 10ª tarefa, a subjugação da inteligência humana ou da soberba e pretensão de saber. O mais próximo disso é o termo usado por Jonas Madureira na obra Inteligência Humilhada. Nessa, ele trata no último tópico do capítulo 2 sobre livres pensadores ou gnósticos enrustidos, e que se alinha ao dito aqui. Na tarefa 10 de Hércules, de que a inclinação ao saber é algo inerente ao ser humano, como o próprio Aristóteles postulou. Todavia, no ápice disso, alguns levaram essa inclinação ao limite e tentaram fazer desse potencial de conhecimento um substituto para Deus, formando uma corrente filosófica e mística denominada de gnose, onde o saber, acessado pela mente em ritos, passes mágicos, grimórios ou seletos livros antigos, dão passagem a um mundo de sabedoria secreta e superior, que, reza a lenda, iluminaria essa pessoa e a tornaria semelhante aos deuses. Mas, segundo ele, esse sistema de pensamento aprisiona ao invés de libertar, pois o gnosticismo não tem vida própria e é sempre, ou foi sempre, um agente parasitário que sobrevive instalando-se num e outro sistema maior e mais consolidado, extraindo dele o que lhe for conveniente, e com esses recortes, criando uma teoria pretensamente coerente e iluminadora. Mas tire dela as partes cristãs e ela soará totalmente desconexa. Portanto, não é a verdade, mas fragmentos retirados da verdade, mas que não brilham sem a sua fonte, que é Cristo. De assim que, ao humilhar nossa inteligência, renunciamos à vontade, ou à soberba de pretender atingir a sabedoria sem Deus. Assim como Hércules não arrogou que pudesse saber por si mesmo a entrada e saída do Hades. Como fazer tudo sozinho e depois de voltar de lá, iluminado gnosticamente. Sua tarefa foi conduzida com êxito porque ele se humilhou. Não se julgou melhor ou mais capaz que ninguém, e assim ele foi exaltado. Não há aqui espaço para
também falar do homem desejante, do homem deliberante e do homem contingente que Jonas Madureira trata em seu livro. Mas eu recomendo com muito entusiasmo a leitura dessa obra. E teve então um outro desafio: limpar os estábulos do rei Augeas. Durante 30 anos o rei preguiçoso e acomodado nunca mandara limpar os estábulos do seu gado. E o resultado foi que nem os campos davam mais colheita ou sequer podiam ser plantados. Tão grande era a imundície. E uma epidemia de doenças respiratórias também assolava o lugar, gerando dezenas de mortos todos os meses. A estratégia de Hércules foi de desviar o curso de parte do rio que passava nas terras do rei, e assim a força das águas limparia os dejetos, fezes e toda a sujeira dos currais de Ágias. E embora o rei tivesse lhe prometido a 10ª parte do seu gado, não cumpriu. Mesmo assim, o herói se deu por satisfeito ao ver o excelente trabalho que ele tinha feito. Na acepção do termo, faça o bem sem olhar a quem, se aplica no caso. O herói tinha algo a fazer e, se esperasse o pagamento por isso, ele não teria outra recompensa maior, que é a transformação pessoal. Esse ponto na jornada de Hércules fala de uma busca maior que tesouros e bens materiais. Sinaliza para uma mentalidade mais elevada e, por isso, desprendida, que não está em busca de satisfazer primeiro ou unicamente seus desejos e vontades materiais, biológicas, físicas ou emocionais, mas sim hierarquizar sua vida a partir de como foi criada para ser. Primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ao partir desse princípio, sentiu satisfação no trabalho que realizou, pois sabia que tinha curado e ajudado a muitos, aplicando aquela higiene no local. Ele não o fez porque iria receber um benefício imediato, mas porque o que tinha de ser feito mudaria para melhor a vida de muitas pessoas. E esse bem não poderia ter um preço. Nessa etapa da jornada, o herói segue inspirado pelo senso do dever. A autorresponsabilidade de se colocar na brecha do muro, como dizem os evangélicos, de ver o que precisa ser feito e ir lá e fazer. No ótimo livro de Greg McKeown, Essencialismo, esse autor discorre no capítulo 20 sobre a vida essencialista. E sua frase de abertura é um adágio atribuído a Sócrates, dizendo: tome cuidado com a aridez de uma vida ocupada. E partindo dessa reflexão, cogita a prática de uma vida com menor apego àquilo que se tem, ou ao menos às coisas materiais da vida. Ele elabora que muito do que compramos, guardamos e acumulamos é mero fruto de uma ausência ou ânsia interior que nos motiva a ter coisas para preencher esse espaço. Mas, com o passar do tempo, vemos que estamos saturados de coisas. Sapatos, bolsas, blusas, moletons, relógios, carros ou o que for, mas aquela incômoda sensação ainda permanece lá, dentro e latente na alma, clamando por um preenchimento que não está em ter, mas em ser. Na tese que ele defende, o essencialismo é a busca por atender essa demanda psíquica, ou espiritual, se alguns preferirem, ou existencial, para ser mais neutro. E esse processo não se constitui de trocar o muito pelo pouco, mas de trocar o inútil pelo essencial. Se você tem 10 pares de sapatos e todos lhe servem para ocasiões distintas e que você faça uso, todos eles são essenciais para você. No entanto, se você tem 5, mas só usa 2 pares, os 3 outros estão ocupando um espaço existencial não no seu guarda-roupas, mas na sua mente e alma. Pois cada coisa que você adquire passa a ter uma assinatura psíquica sua e parte da sua energia mental é depositada nesse objeto. Quando você não usa uma coisa que você tem e essa coisa fica parada, a energia sua ali fica inutilizada, obstruindo seu caminho e a passagem de novas conquistas necessárias e úteis a você. Isso significa que você tem de se desfazer dos 3 pares que você não usa? Sim, mas não simplesmente desfazer-se, mas substituí-los por outros 3 pares que você de fato irá usar, ou trocá-los por outros produtos que você faria mais uso. Tudo na nossa vida deve estar circulando num ritmo constante, como as águas do rio que limpou os estábulos de Ágias. O que estiver parado e acumulado vira estrume e adoece a pessoa. Tudo precisa fluir sem obstruir. E esse é o maior ato de responsabilidade que alguém possa ter.
limpar os estábulos de sua mente, deixar lavar-se daquilo que não serve ou que está há muito tempo acumulado e desenvolver uma vida essencialmente limpa, pura, curada, esclarecida e útil. E viajando então para a Eritreia, Hércules foi colocado diante da sua última tarefa. Ele deveria conduzir uma manada de bois vermelhos de Gerião até os pastos verdejantes do Olimpo. Os bois, no entanto, pertenciam a um monstro chamado Gerião, uma criatura grotesca, cruel e forte, de cuja cintura saíam 3 corpos, cada um com 2 braços e uma cabeça. Ao enfrentá-lo pela posse do rebanho, Hércules disparou e recebeu disparos de flechas, pois o monstro era também habilidoso no arco. Tendo vencido, Hércules seguiu guiando a manada e, para protegê-la, enfrentou no retorno Sila, uma ninfa traiçoeira. Caríbides, um monstro marinho, também foi atacado por Caco, um dos filhos do deus Vulcano, e depois por Moscardos, também um terrível monstro criado por Hera. E nessa empreitada, várias vezes o rebanho se dispersou e diligentemente Hércules foi à procura dos desgarrados e dos que se haviam perdidos, e os trouxe de volta. E no fim, cumpriu seu propósito, findando a sua jornada do herói. Nessa última fase, Hércules enfrenta sucessivos perigos, mas observe que, depois de libertar o rebanho, todos os perigos são para proteger a manada e não para preservar a si próprio. Ele já está além da luta pela sobrevivência, não se conduz pela autopreservação, mas pela iluminação, no bom sentido que a palavra possa ter. Ele deixou de ser um menino petulante, atrevido, temperamental e arrogante, para passar a ser um líder, guiando seus atos por trilhos de crescimento. De aprendiz ele se tornou guia, de menino se tornou homem, com todas as máximas que se possa dar ao termo. E para fechar, indico a obra de um pastor, pai, marido e homem sábio de quem eu o comparo a Hércules dos nossos tempos, Wood Balkan, em sua obra Família Guiada pela Fé. E posto isso, encerro com um trecho extraído do capítulo do seu livro. Marque o lar como o território de Deus, em que ele diz: sua casa deve ser diferente da de quem não serve a Deus. Sua vida deve ser diferente, suas atitudes diferentes, suas amizades diferentes, suas palavras e ações diferentes das de quem não serve a Deus ou não tem os mesmos ideais que você. Os seus umbrais precisam ter as marcas de Cristo. Sem isso, sem essa evidente e notória diferença, você pode ser no máximo alguém que fala de Deus, mas não alguém que vive com Deus. E assim está escrito: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. 2 Crônicas 7:14. E assim encerra a análise da obra Os Trabalhos de Hércules, de Alice Bailey.